está começando mais um Pod Quantic, aqui no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, em São Paulo, onde estamos entrevistando muitos participantes, palestrantes, conteudistas, pessoas que têm conteúdo que pode transformar a sua vida. E hoje não vai ser diferente, né, Paulo? Em mais um episódio, nesse nono CSTQ, a gente está tendo a honra de receber o Dr. Roberto Zeballos, que trouxe uma palestra incrível aqui, Ed, com o tema Corpo, Mente e Espírito, finalmente, ciência e espiritualidade juntos. Imagina o que a gente não vai ter para conversar aqui. Meu Deus, hein? Então o episódio vai durar, acho, quanto tempo? Quanto tempo nós temos? Quanto vocês quiserem da minha parte. Obrigado pela gentileza, então vamos pela começar, generosidade Dr. da sua presença. De onde veio o Dr. Roberto? O que você começou a fazer aí na sua carreira? Bom, eu sempre gostei de pessoas. Aos 7 anos decidi que eu queria ser médico e tive o privilégio de estudar numa faculdade que valoriza muito o relacionamento médico-paciente. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que tinha algo a mais do que só os remédios, do que só a entrevista médica e o exame físico, que são muito importantes. Tinha algo a mais que você não pode medir, você não consegue palpar, mas você pode sentir. Que é a importância de você dar carinho para o seu paciente, você dar amor para o seu paciente, você dar confiança embasada numa segurança verdadeira. Eu via que isso tinha uma influência na cura, que a atitude do paciente tinha uma influência na cura. E aí, como eu sempre digo, quando você deseja as coisas com o coração e traz benefício a terceiros, você entra em sinergia com as leis do universo, principalmente quando você traz benefício ao coletivo. E aí eu estava com um paciente que eu gosto muito, inclusive teve ontem no consultório, e eu falei, essa pandemia não vai me pegar coisa nenhuma. E era um paciente jovem, relativamente jovem, e os chineses falavam que esses jovens não davam problema. E o cara começou, já ia para o tubo. Aí eu falei, não, vamos resolver. Aí quando teve esse desejo, eu percebi que a doença era uma doença inflamatória depois do 7º dia, então era o sistema imunológico. Aí veio um gênio, o Marcelo Amato me traz um trabalho mostrando que o corticoide podia ajudar. Aí eu comecei a ver que meus pacientes não iam para o tubo, dos outros estavam indo, aí tinha aquela resistência da medicina acadêmica, estavam esquecendo de que a mãe da ciência é a observação. A gente fez um modelo teórico que funcionou na observação. O modelo teórico que matava o paciente era a inflamação. E aí eu virei para o meu paciente, eu vou te tirar daqui. Aí começou a sair um atrás do outro. Aí eu vi que aquela ideia, aquela teoria era embasada de uma maneira muito maior do que a gente esperava com esse tratamento. E foi salvando um Covid atrás do outro. Nossos casos de Covid não iam nem para o tubo. Quando chegou a variante amazonense, não, me deu mais trabalho, mas esses outros não iam para o tubo. E aí eu percebi que se eu começasse a dar o remédio oral um pouco antes da inflamação, não precisaria nem internar o cidadão. Então nós tínhamos uma terapia, o corticoide. Uma receita. O corticoide, e não estou nem falando dos medicamentos que foram polêmicos, que foram usados, mas com aquele critério da medicina emergencial, do não malefício, que é a ética médica, e a gente criou um protocolo, e quando funciona, vai que nem fogo de palha. Foi espalhando, apesar de resistência de determinados forças, que eu não sei dizer quais foram. Não queriam, aparentemente eu senti que não queriam uma solução rápida. Aí o que aconteceu? Aí os ingleses mostraram que o corticoide funciona, mas olha esse detalhe. Eles mostravam que funciona, deu resultados que funcionava, mas para os casos que estavam entubados. Eu falei, esses caras estão dando tarde. Já estava no último grau ali. Mas eu fiquei na minha, que não, o corticoide funciona, tal, os ingleses e tal, pá. A gente metia o prédio, isso espalhou nas UTIs. Antes dos ingleses, porque começou a ver que os meus casos não iam para o tubo, começaram a fazer, e médicos no Brasil inteiro ouviram um áudio, que isso é coisa de Deus que não se explica, que eu, quando entendi a doença, eu mandei um áudio para um chefe de UTI do Hospital do Coração, o brilhante Dr. Lucas Barbieri, explicando que era uma doença pulmonar, que o corticoide suprimia e nós tínhamos uma solução e que meus casos não estavam indo para o tubo. Você já tinha estatística ali, né? Tinha 7, 8 casos, mas sabe o que você vê? Sim, era uma experiência. Você vê 8 casos, é pouco estatisticamente, mas
todos os outros vão embora, os meus não saem, e logo depois que eu dou corticoide melhora. Aí eu resolvi dividir esse conhecimento num áudio para espalhar para as UTIs. Mas foi esse episódio que tornou o senhor muito conhecido, porque viralizou esse áudio. Esse áudio viralizou para a Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Espanha, para Portugal e no Brasil inteiro. Acho que essas coisas só se explicam porque deu uma luz de que o mecanismo da doença... O senhor queria que esse áudio viralizasse? O senhor esperava? Aí eu queria que... Eu não imaginei que ia ter esse alcance. Eu queria que ele viralizasse nas UTIs. Então eu mandei o chefe da UTI do coisa e falei, espalha. Espalhou mesmo. Pode espalhar. Mas espalhou de uma maneira... que aí foi imprevisível, Não, né? foi inacreditável. Então, eu acho que a gente, às vezes, somos instrumentos mesmo. Sem dúvida. E o resultado disso, como é que o senhor vê hoje, vamos dizer, nesse período mais Houve final? um reconhecimento... Tem muito reconhecimento das pessoas, tem outros que têm... Das pessoas um reconhecimento de quem foi salvo. Muita gente foi salvo com esse protocolo. Esse é normal. Gente agora... que eu nem sei, que usou meu protocolo em asilo, que usou o protocolo num resort, eu nem sabia. E isso nasceu também porque essa que está me filmando agora, a doutora Luciana Cruz, ela tinha visto as minhas entrevistas e estava com o Pará no colapso. Aí eu falei, olha, não tem essa de ser antiético, se não der, vai morrer. Então faz esse tratamento. E ela motivou, ela fez um multirão de heróis paraenses que deu o tratamento e foi um índice de sobrevivência absurdo. De 503 casos, morreram só 3. Foi praticamente um resgate no pântano. E me ajudou, porque aí eu tinha um respaldo, uma casuística que funcionava. Aí ela, que organiza as coisas, organizou uma live com a doutora Marina Bucar, que trouxe o corticoide na veia também, que a Espanha também começou a perceber que o corticoide ajudava. E ela trouxe para o Piauí. E aí nós fizemos uma live para 500 médicos no Brasil inteiro. E esses 500 médicos foram replicando. Eu tenho certeza que aquelas previsões que faziam que iam morrer 1 milhão de pessoas, eles não contavam com a astúcia da doutora Luciana e os paraenses. Então, quer dizer, o que acontece? A doutora Luciana, super doutora Luciana... Ela simplesmente divulgou tudo. Divulgou, multiplicou e porque eu costumo dizer, conseguiram salvar muitas pessoas. Doutora Luciana, vem dar um oi, já que a gente está falando tanto dela. Vem dar um oi aqui, Luciana. Dá um tchauzinho pelo menos para nossa audiência aqui saber. Aqui, ó, vem cá, entra aqui no nosso set, para o pessoal saber, né? A gente fala e mostra as coisas que a gente fala. Só para dar um... Aqui, ó, entra aqui do lado do doutor Zeballos, só para o pessoal conhecer. Essa aqui, então, é a doutora Luciana, que ajudou nesse trabalho todo. Parabéns, viu, doutora? Não, porque a ideia sem ação não vale nada. Você não sabe o que ela agrega, o que ela condensa. Foi muito bom. E aí espalhou no Brasil inteiro. E eu acredito que aquelas previsões que faziam de 1 milhão de mortes no primeiro ano, que o Imperial College fez, tem 2 aspectos aí. Um aspecto é a geração de pânico. E o outro aspecto é que nós tivemos um tratamento que espalhou muito rápido. Barato, hein? Barato. O pânico foi um dos maiores complicadores dessa pandemia, né? Sim, porque além dele assustar, baixa, né? ele derrubou muita gente. O medo aprisiona, o medo atrofia, o medo faz com que as pessoas não vivam, liberam hormônios, cortisol. E acho que uma das coisas, acho que nem tanta gente sabe que a gente teve a ideia do corticoide. Eu acho que muitas pessoas que gostam da gente é porque eu ia lá, estava na linha de frente, eu estava vendo. E aí a gente tranquilizava as pessoas. Eu costumo dizer hoje, cuidado com o que vocês leem, vocês têm que casar a tua observação com a sua leitura, senão você vai ser facilmente manipulado. E eu era uma fonte de quem estava na linha de frente. Eu falava com um médico na África do Sul, falava com um médico na Inglaterra, falava com Peter McCullough nos Estados Unidos. Então a gente tinha uma informação, era um multirão de pessoas com a mesma filosofia, salvando gente no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos chamavam de early treatment, mas não tem nada de tratamento precoce. O tratamento é individual e quanto mais cedo você trata, melhor. E aí, mas todos tinham, aqueles médicos que arregaçaram as mangas para tratar, foram muito bem sucedidos, muito bem sucedidos. Eu fico, assim, com pena, porque houve uma manipulação em dizer que não tinha tratamento, em dizer que a imunidade de quem pegou a doença não funciona e a melhor que funciona é ela. E aí o que acontece? Existia isso, e aí eles iam consultar pessoas que nunca viram um paciente, mas que estavam defendendo uma linha totalmente de quem... totalmente diferente de quem que nem eu e outros colegas estavam vendo. Então se falam para você que o sol é azul, você vê o sol amarelo, você fala, desculpa, isso não está certo. Eu acho que isso ajudou um pouco a gente quebrar o pânico, que na minha opinião foi para controlar socialmente as pessoas,
Isso que me preocupa. Hoje de manhã eu tive um áudio que eu acho que a liberdade, ela nos dá a oportunidade de criar, nos dá a oportunidade de imaginar de maneiras infinitas. E se você não tem liberdade, você não cria, você atrofia. Por isso que eu estou defendendo a liberdade muito. Eu não estou fazendo política aqui, eu estou defendendo a liberdade do ser humano. Um princípio pessoal. Claro, não, isso é todo mundo. E quero que vocês entendam que ela está ameaçada. Por isso que dia 30 votem na liberdade. Que fique muito claro isso para vocês. Inclusive... Porque nós temos esse poder hoje e eu não sei quando nós vamos ter esse poder de novo. Pois Então, preocupante. Talvez esse episódio vá até passar depois, né, do período eleitoral, a gente não sabe o que vai fazer. Mas aí uma questão que Mas seja lá o que acontecer, nós temos que ter otimista, Perfeito. arregaçar as mangas e vamos em frente. Esse episódio, essa experiência no Pará, ela teve até uma publicação de um artigo na OMS, né? Nós publicamos, não foi na OMS, na revista Health. E a OMS coloca lá nas referências bibliográficas como opções de terapia Ela já de reconheceu isso como uma terapia não, de sucesso. A revista, porque foi um estudo revisado em pares, e a revista, inclusive os editores, elogiam a nossa atitude. E aí o que acontece? Como eles sabem que funciona, ficou uma referência de tratamento na Organização Mundial de Saúde. Quem quiser ler, vai lá e vê. É público. E é uma solução. Quer dizer, isso é um orgulho dos médicos brasileiros. É um orgulho dos médicos brasileiros isso. E eu sou muito grato a todos os colegas que acreditaram. Aqueles que não acreditaram, eu fico triste, porque eles perderam a oportunidade nos primeiros 3 meses, que já estávamos dando corticoide, ele funcionava, de dar corticoide, perderam muitos pacientes por uma questão de não ter a mente aberta para olhar o que o outro está fazendo que não está morrendo. Então, até eu queria aproveitar esse gancho, justamente, o senhor que se tornou referência para a classe médica, né, por conta de toda essa história que a gente conversou. Como que é essa abertura que o senhor percebe nas suas amizades, na sua percepção de mercado, da medicina e da espiritualidade, né, que é um pouco o tema da ciência e a espiritualidade caminhando juntas que você trouxe para a sua exposição aqui no Congresso? O que eu quis trazer foi mostrar que a biologia de crença, onde a membrana é o cérebro da célula e as nossas células trabalham em função de sinais que vão para a membrana, e os sinais gerados dependem de como a gente percebe o mundo à nossa volta, e se a gente controlar a nossa percepção, controlar os pensamentos, você vai ter uma saúde ótima sempre. É óbvio que isso é muito cedo, eu não vou esperar que os acadêmicos enxerguem isso, apesar da Sociedade Brasileira de Cardiologia ver nítida relação entre emoções e doenças ou prevenção de doenças. Mas o que eu senti nessa história da classe médica foi eu sentir um pouco de ciúmes de colegas, porque estavam nas universidades, que eu logo de cara, quando eu defendi minha tese de doutorado, eu não quis ficar nas universidades, porque eu senti que existia um ciúme. Na época eu já tinha muito paciente, um ciúme do chefe. Uma vaidade, né? Aí eu falei, você quer saber, a vida é curta, eu vou tocar minha vida, e na época já tinha internet, e você se atualizava online, você se dedicando, então você tem uma informação acessível muito rápido. Então você não precisa, como era antigamente, ir nas reuniões dos catedráticos que levantavam artigos científicos de 4 meses atrás, que era atualizado, para definir as coisas. Você tem informação rápida. E aí, o que acontece? Eu fiquei independente de faculdade, de laboratório e de hospital. Então, quem é que me rege? É o meu paciente. Então, o que acontece? Agora, eu sempre tive uma clientela muito diferenciada, tive muita gente. E então, tinha amizade com muitos colegas. Mas a hora que entrou, que mexeu no calo de algumas pessoas que, por exemplo, fizeram uma carreira acadêmica e foram manipulados pelos colegas dos Estados Unidos, dizendo que o corticoide aumentava a replicação viral. Falei, não é isso que eu estou vendo. Mas aí eu senti que estavam bitolados e aí desdenhavam de um médico de beira de leita, que eu já era conhecido por fazer diagnóstico. E mesmo assim, um deles, inclusive, foi meu assistente. E aí, desdenhando a arte perdida de curar, que é a ciência da observação, que na ecologia só tem essa questão, não tem experimento. E a ciência da observação faz com que você raciocine, que você pense, você conclui e fala, vamos ver se isso é verdade, vamos fazer os estudos randômicos.
Não. Aí como esse paciente que eu era, não querem saber disso. Então, se não tem estudo randômico, o cara morre. Tá bom, então seria se o teu paciente morrer, o meu não morre. Mas onde é que entra a espiritualidade junto com a ciência aí? Vou falar. Aí o que acontece? Diante dessa situação, aí eu percebi muito cedo que os colegas tiveram, assim, não todos, claro, mas foram muito engessados com esses protocolos. E aí você perde muito a tua espiritualidade. Aí o que acontece? Tanto, eu vou falar da espiritualidade mais ainda, mas quando teve esse paciente que eu atendi a primeira vez que deu corticoide, a mulher dele é médica, importante nos Estados Unidos, o sogro dele é uma pessoa muito influente nos Estados Unidos. Aí eu recebo um telefonema do imunologista do John Hopkins, explico a minha tese, ele passa para o pneumologista do John Hopkins, explico a minha tese, o pneumologista ficou com medo por causa da replicação viral. E esses colegas batendo continência nesse quesito aqui. Então, deixamos de ajudar muita gente. A espiritualidade que eu falo é você dar amor. O amor é uma vibração de energia. Se você recebe amor, como eu disse lá na palestra, é quando você recebe os maiores resultados em crescimento. E o amor libera substâncias com propriedades terapêuticas. E se você dá amor para o seu paciente, você explora o poder de cura que ele tem. Como é que o senhor define amor aí, então? É atenção, carinho, cuidado, é tudo isso junto? Não, tem uma definição? É o o cara amor é uma das coisas mais indefiníveis, né, que a gente tem. Mas aqui tá fácil. É o cara sentir que você abraçou o problema dele e que você está com confiança de resolver. Presença. É a presença. E aí entra uma energia. Que você vai se esforçar, vai dar o teu máximo para resolver. E com segurança. Uhum. Você tem que ter, para você vencer um desafio, você tem que entrar nele sempre com confiança e segurança. E para isso você usa a autoridade médica. Então eu nem vejo atrás da autoridade médica. Eu sei porque essa confiança mesmo. A confiança que vem dentro da gente. Vai além da autoridade médica, de pessoa para pessoa. Como um bombeiro, né? Então ele é treinado ali para resgatar, para fazer alguma coisa, mas ele na hora ali ele tem Você pode ter uma confiança. autoridade médica que só faz bobagem e outra que não tem tantos títulos. Perfeito. E a gente até tem o título porque eu sou obrigado da Sociedade exercer, Brasileira né? de Clínica Médica, sou sócio fundador da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, sou doutor e mestre em imunologia, mas isso não significaria nada se você não tem o desejo de curar. Isso vale para os seus sonhos, o desejo de acreditar no seu sonho e querer que ele se realize. A energia do médico também cura o paciente. A energia que significa atenção, o amor, e você põe confiança naquele médico. Perfeito. Às vezes o charlatão é um bom médico, às vezes ele não tem muito conhecimento, mas o cara tem uma conversa, dá carinho, amor, ele resolve 90% dos casos. Sim. Sem o conhecimento. Só com amor só pra e carinho. Entrar nesse amor e carinho. É óbvio que não podemos depender disso, claro. Só por aí, né? Isso não elimina a ciência, né? Claro, mas a junção dessas coisas. Olha que eu diria que melhoraria muita coisa que talvez nem precisasse, né? Da ciência, dos médicos. O que eu tô... Se todo mundo amasse. Eu digo na medicina do futuro, os diagnósticos vão ser substituídos por aplicativos de algoritmos. As cirurgias vão ser substituídas por cirurgias robóticas. Então os grandes médicos vão ser os grandes, vamos dizer, healers, vão ser aqueles que vão mudar a percepção do paciente. Que vão Porque vai ser difícil ter um robozinho que vai substituir o amor, o carinho e a atenção. Quer dizer, a medicina do futuro ela vai estar baseada na consciência, a gente pode afirmar isso? Vai estar baseada na consciência de entender por que ficou doente. Uma vez que o leite derramou, você vai ter um monte de soluções, mas aí você vai entender que você precisa controlar seus pensamentos, ter a consciência que aqui passa muito rápido e parar de sofrer com bobagem, parar de ter inveja. No final da palestra eu dou 5 dicas. A gente pode passar aqui, não pode? Se perdoe sempre, não existe culpados, não existe derrota, mas não existe fracasso nem sucesso, mas experiência experiência e aprendizado. E se ame de paixão, peça perdão e tenha sonhos, porque uma vida sem sonhos não tem graça. Essas são muito importantes. Muito obrigado. É isso. Pois é, estamos aqui, né, já com o tempo contado, mas foi um prazer conversar com um médico gigantesco, que além de médico é desbravador ali, né? Então que quer realmente curar e que sirva realmente de exemplo para outros profissionais aí que estão atuando na medicina. Eu sou médico, mas esquece às vezes, né?
Não tem esse objetivo de curar, tem o objetivo de fazer melhorar somente. Não podemos analisar, mas eles são muito treinados para ficar engessados com determinadas condutas e tem que entender que tem o amor e o indivíduo ali atrás, tem que individualizar. Mas não é todo mundo, mas é a crítica que eu faço por essa nova estrutura em que a medicina se encontra. Agora, eles estão me elogiando aqui, mas são dois amigos meus, assim, tem que dar um desconto. Imagina. Não. A admiração, ela é muito honesta e muito sincera, doutor Zeballos. Eu acho que você é um exemplo a ser seguido, doutor. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. É uma honra para a gente ter aqui, realmente por essas ações. Nessa primeira temporada de episódios, né, do Pod Quantic, que nós estamos gravando aqui nesse 9º CSTQ. Então, sem encher bola vamos de já nada. Aproveitar para fazer um convite para as próximas temporadas. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar disso com mais calma, com mais profundidade, porque o Pod Quantic, a gente está criando esse canal realmente para estar discutindo esses assuntos ou coisas que possam modificar, às vezes, um segmento, né, que já tem gente trabalhando para fazer diferente, como o senhor está trabalhando, né, de uma forma realmente diferenciada, podemos chamar assim, para trazer aqui para servir de exemplo e abrir para discussão também. Porque aqueles que também não concordam com a forma que você age, a gente também vai dar espaço aqui. Mas que você apresente os argumentos aí, por que você age dessa forma, né? Por que você age dessa forma, para a gente entrar num acordo do que é melhor. Do que é melhor para o ser humano. Essa é a ideia do Pod Quantic. É isso aí, trazer uma comunicação que estimule a consciência das pessoas, né? Contribuir para o despertar da consciência através de uma informação com relevância. É isso. Muito obrigado, doutor. Prazer imenso, uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho e a gente encerra assim mais um episódio do Pod Quantic. E a gente volta semana que vem com mais conteúdos aí quânticos, falando sobre saúde quântica, saúde integral, funcional, tudo que possa melhorar a sua vida e dar aí com certeza um up, né, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Pod Quantic, semana que vem, fique ligado. Enquanto isso, assine aí o canal, né? É isso aí, deixa o seu like, se você gostou desse episódio, comente e não deixe de assistir os outros episódios desse 9º CSTQ. Valeu, pessoal, até a próxima. Até a próxima.